Bien, sembraste una buena semilla hoy a la mañana, pero me gustaría que saludara a la gente en la noche, son gente que nos vino a la mañana, entonces, Okay. Bueno, Deus abençoe. Dios te bendiga. Ha sido un privilegio muy grande Tem sido um privilégio muito grande estar predicando en este lugar. estar pregando nesse lugar. He conocido gente tan preciosa en estos días. Eu conheci gente tão preciosa aqui nesses dias. El título está perfecto. Love Church. O título dessa igreja está perfeito, Love Church. Aquí se siente el amor de Dios. Aqui vocês se sente o amor de Deus. ¿Saben por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. Sabe por quê? Vocês são filhos de Deus. El que ama ha conocido a Dios. O que El que ama, ama ha conocido a Dios. ele conheceu a Deus. Porque Dios es amor. Porque Deus é amor. Que Dios les bendiga muchísimo. Que Deus os abençoe grandemente. Ya cumplí con toda, pero quiero y deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Eu já cumpri com tudo, mas eu gostaria de dizer que Deus abençoe vocês grandemente. Y mi filho E meu hijo es mi extensión é a minha extensão para bendecirles. para abençoar vocês. Un gran abrazo para todos. Bom, Y vocês... muchas gracias. Obrigado. Obrigado. Sim, obrigado. Obrigado. Muitas graças. Graças, pastor. Pode falar uma Sí, hable. talvez vocês não se deem conta de um homem tão simples, tão humilde, mas esse é um grande homem de Deus. Que já desde 2019 eles me convidam para as conferências que eles fazem aqui a 1h30 daqui. Eles estão em uma cidade de 90 mil habitantes e a igreja deles tem 4 a 5 mil pessoas que frequentam, são membros da igreja deles. Então, uma pessoa que vem aqui, atende um convite. Nós preparamos uma conferência, não haviam 4 mil pessoas aqui, mas eles se entregaram, ensinaram com tanto carinho, tanta dedicação, e eles merecem um aplauso a Jesus pela vida deles. Hola. Olá, ¿Todo bien? tudo bem com vocês? Sí. Me sumo a las palabras de mi papá. Eu me somo à palavra do meu pai, Sí, agradecidos a Dios por estos días. e nós estamos agradecidos a Deus por esses dias Ya nos conocemos con algunos, e poder conhecer alguns aqui. sí, así que somos familia. Assim Sí. que nós somos família. Si van a Argentina, Se vocês vão lá para a Argentina, lo esperamos en Victory Church. a gente espera vocês lá na Victory Church. Sí. Ok, yo quiero poder hablarles sobre un tema del que no vamos a dejar nunca de aprender, Eu gostaria de falar sobre um tema que a gente jamais vai deixar de aprender, que es la fe. que é a fé. Es como un tema muy recurrente, ¿no? É um tema muito recorrente, Pero es una cuestión central en la vida cristiana. mas é uma questão central na vida cristã. Yo hace unos meses atrás, un año atrás Eu aproximadamente, faz uns meses atrás, um ano atrás, estaba en una reunión de oración comunitaria. eu estava em uma reunião de oração comunitária. Debe ser lo que ustedes llaman casa de oración, ¿no? Deve ser o que vocês aqui chamam da terça-feira de casa de oração. Nosotros tenemos grupos de oración comunitaria Nós temos grupos de oração comunitária casi todos los días. Quase todos os dias. Cada pastor se hace cargo de un grupo, ¿no? E cada pastor, ele fica a cargo de um grupo. Entonces ahí la gente, intercedemos por cosas en común, intercedemos por motivos en Nós común, intercedemos por motivos em comum. y muchos aprenden a orar en esos momentos, ¿no? E muitos ali aprendem a orar nesses ambientes, nesses momentos. Y un día yo estaba orando en mi turno los martes, Um dia eu estava orando no meu turno, que é terça-feira, y bueno, otra persona había tomado el momento de oración y estaba intercediendo. outra pessoa tinha tomado a palavra de oração, estava intercedendo. Entonces yo sentí
sentí que mientras estábamos orando, el Espíritu Santo me habló. E eu senti que enquanto nós estávamos orando, o Espírito Santo falou comigo. Y no sé si alguna vez te pasó de que Dios te haga preguntas. Eu não sei se já aconteceu contigo que Deus faça a você perguntas. Pero a mí muchas veces Dios me habla así, me pregunta algo que no entiendo. A mim acontece muito essas coisas, que Deus me pergunta coisas que eu não entendo. O sea, es como que me incitara a buscarlo, ¿no? É como que Ele me provoca a buscar. Y me hizo una pregunta que a mí jamás se me hubiera ocurrido. E Ele fez uma pergunta para mim que jamais havia me ocorrido. Me dijo, ¿qué rostro tiene la fe? E Ele me pergunta, que rosto tem a fé? Yo al instante entendí que se refería a la apariencia de la fe. Eu, ao momento, entendi que Ele estava se referindo à aparência da fé. Pero en el instante no sabía cuál era la respuesta. Mas naquele momento, ao instante, eu não sabia qual seria a resposta correta. Pero me llevó a empezar a orar y a como indagar en este asunto, ¿no? Mas me levou a orar e começar a perguntar sobre o assunto. Y lo primero que el Espíritu Santo puso en mi corazón fue Isaías 53. E o primeiro que o Espírito Santo colocou no meu coração foi o texto de Isaías 53. Porque, ¿saben? Nuestra fe tiene un fundamento. Porque você sabe que a nossa fé tem um fundamento. Nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe es la obra de Cristo en la cruz. E o fundamento da nossa fé é a obra de Cristo na cruz. La fe no es solamente una cuestión de creer en algo que no vemos. A fé não é somente a questão de crer em algo que não vemos. Para creer en algo que no vemos, la cuestión es desde dónde creemos. Para crer em algo que não vemos, a questão é desde onde nós vemos. Isaías 53 habla de ese fundamento. E Isaías 53 fala sobre esse fundamento. Porque proféticamente Isaías estaba siglos antes relatando el sacrificio de Cristo. Porque Isaías, séculos antes, estava relatando o sacrifício de Cristo. Y lo que nosotros podemos leer en Isaías es como el fermento que creó nuestra fe. Es como... No sé si Isaías estava como se estivesse falando sobre o fermento que criou a nossa fé. es como donde se cultivó la fe. Como se originou a fé. Se estivesse falando aonde se cultivou, aonde se originou a nossa fé. Y quiero leerles algunos versículos de Então, Isaías eu gostaria 53. de ler alguns versículos de Isaías 53. Por ejemplo, desde el versículo 4, Exemplo, vamos ler a partir do versículo 4. dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades soportó nuestros dolores, e nossas dores levou sobre si. pero nosotros lo consideramos herido, E nós o reputávamos por aflito e ferido, golpeado por Dios y humillado. aflito por Deus e oprimido. Fue traspasado por nuestras rebeliones Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões y molido por nuestras iniquidades. e moído pelas nossas iniquidades. Y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. E a Ele, sobre Ele caiu o castigo que nos traz a paz. Y más adelante, versículo 10, dice, E mais adiante, no versículo 10 dice que el Señor quiso quebrantarlo a palavra diz aqui que o Senhor quis quebrá-lo y hacerlo sufrir. e fazê-lo sofrer. Y como Él ofreció su vida en expiación, E como Ele ofereceu a sua vida em expiação, verá su descendencia Ele y verá a sua prolongará sus días. descendência e Prolongará sus días. prolongará seus dias Y llevará a cabo la voluntad del Señor. e levará e terminará a vontade do Senhor. O sea, fíjense que Isaías está relatando a un Cristo sufriente, Isaías estava relatando a um Cristo sofredor, donde nuestra fe se originó, aonde a nossa fé se originou. hubo dolor, Houve dor, hubo un rompimiento en la vida del que originó nuestra fe. houve romper na vida daquele que originou a nossa fé. O sea, todo lo que nosotros podemos acceder por medio de nuestra fe Então tudo aquilo que nós podemos ascender a respeito da nossa fé tuvo su origen en un acto atroz, teve doloroso. a sua origem em ato doloroso. O sea,
Lo que padeció Jesús fue el fermento en el que nuestra fe fue gestada. Ou seja, o que padeceu Jesus foi o fermento da onde a nossa fé foi originada. En otras palabras, Em outras palavras, en el origen de nuestra fe, na origem da nossa fé, Cristo Jesús estaba mostrando Cristo Jesus estava mostrando abnegación, abnegação, entrega, entrega, determinación determinação y perseverancia. perseverança. Porque Él padeció la cruz como alguno de nosotros quizás pudiera haberlo padecido. Porque ele padeceu na cruz por nós e também algum de nós poderia padecer. O sea, en el sentido de que No sentido de que, desde su humanidad lo sufrió. desde a sua humanidade, ele sofreu tudo. Cuando nosotros entendemos esto, E quando nós entendemos isso, entendemos algo de la fe que Dios espera encontrar en nosotros. nós entendemos da fé que Deus espera encontrar em nós. Pero quisiera ir un poco más profundo. Então eu gostaria de ir um pouco mais profundo nisso. Porque fe no es solamente una cuestión de creer en Dios. Porque fé não é somente uma questão de crer em Deus. Nosotros entendemos el valor del sacrificio de Cristo como el origen de nuestra fe. Nós entendemos o valor da nossa origem. Nosotros entendemos el valor del sacrificio de Cristo Nós entendemos o valor do sacrifício de Cristo en el origen de nuestra na fe origem da nossa fé a causa de la palabra. por causa da palavra. Y entendemos por la palabra E entendemos pela palavra que la fe viene por el oír que a fé vem pelo ouvir y el oír de la palabra de e Dios. ouvir a palavra de Deus. Entonces, la fe es más que creer en Dios. Então a fé é mais do que crer em Deus. Tiene mucho que ver con creer la palabra de Dios. Tem muito mais a ver do que crer na palavra de Deus. Santiago 2:19 dice Em Tiago 2:19 diz que aún los demonios creen en Dios, que mesmo os demônios creem em Deus tiemblan, e eles tremem, pero no son salvos ni nada por el mas eles estilo. não são salvos nem nada por O isso. sea que la fe va más allá que creer en Dios. Por isso a fé vai muito mais além do que somente crer em Deus. Tiene que ver con creer la palabra de Dios, A fé tem a ver com crer na palavra de Deus lo que la palabra nos revela. e no que a palavra nos revela. Y quiero leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Eu quero ler Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque habla de lo que provocó el sacrificio de Cristo. Porque fala do que provocou o sacrifício de Cristo. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Porque aqui diz, porque pela graça vocês são salvos, Mediante la fe, mediante a fé. y esto no procede de ustedes, E isso não vem de vocês, sino que es el regalo de Dios, senão que isso é um presente de Deus. no por obras para que nadie se jacte, Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos hechura de Dios, porque nós somos feitura dele, creados en Cristo Jesús criados em Cristo Jesus, para buenas obras. para boas obras. O sea, O sea, nuestra fe tiene que ver A nossa fé tem a ver con tomar lo que la palabra de Dios dice com tomar daquilo que a palavra de Deus diz y acceder a esta gracia inmerecida e ascender, acessar essa graça Acessar. merecida, que viene por el sacrificio de Cristo. que vem através do sacrifício de Cristo. Por el sacrificio de Cristo nosotros somos Pelo sacrifício de Cristo, nós somos hechura de Dios, feitura de Deus, creados para buenas obras. criados para boas obras. Nos insertamos Nós nos inserimos en nuestro propósito no eterno nosso propósito eterno al aceptar a Cristo, ao aceitar a Cristo, poner nuestra fe en su obra por meio da nossa fé em sua obra. y de pronto por gracia, E logo pela graça, o sea, sin hacer nosotros un esfuerzo, ou seja, sem nós fazermos um esforço, su fe comienza a trabajar desde nosotros a sua fé começa a trabalhar a partir de nós. y hacemos buenas obras. E então fazemos boas obras. Pero todo esto nos lo revela la palabra. Mas tudo isso nos revela a palavra. Por lo tanto, mientras más vos
te sumerjas en la palabra, portanto, mais você se insere, submerge na palavra, tu fe se va a ensanchar, a sua fé vai expandir, tu revelación va a crecer a sua revelação vai crescer y por lo tanto vas a fructificar. e, portanto, você vai frutificar. ¿Están siguiendo hasta acá? Vocês estão me seguindo aqui? O sea, la abnegación, la entrega, la determinación y la perseverancia Ou seja, a abnegação, a entrega, a perseverança y determinación e determinação de Cristo Jesús de Cristo Jesus se nos revelan por la palabra. se nos revela pela palavra. Conocemos quién es Cristo Jesús Nós conhecemos quem é Cristo Jesus por la gracia de tener las escrituras, pela graça de ter as Escrituras poder meditar en ellas, e poder meditar nelas. y se nos revela quién es Cristo. E aí se nos revela Cristo. O sea, Cristo Jesús fue claro Ou seja, Cristo Jesus foi claro cuando Él dijo quando ele disse que no solo de pan íbamos a que vivir, não só de pão a gente ia viver, sino de toda palabra que sale senão de toda palavra que sai de la boca de Dios. da boca de Deus. Nuestra fe se va a ensanchar a causa de la palabra. A nossa fé vai expandir por causa da palavra. Ahora, quiero volver al día de la oración comunitaria, Ora, eu desejo regressar ao dia da oração comunitária. porque yo me puse a orar, Señor, ¿cuál es el rostro de la fe? E aí eu me coloquei para orar, perguntando qual era o rosto da fé. Y el Espíritu Santo me dijo otra frase E o Espírito Santo me disse outra frase. que me quedó marcada. E aí isso me marcou. La fe que provoca un rompimiento A fé que produz um romper, nace de un rompimiento. ela nasce de um romper. Yo te acabo de mostrar que Cristo Jesús dio origen a nuestra fe Eu acabo de mostrar para você que Cristo Jesus deu a origem à nossa fé. a causa de su abnegación, de su determinación, de su entrega y de su Por perseverancia. causa da sua abnegação, por causa da sua entrega, por causa da sua perseverança Y da sua determinação. determinación. Exactamente. Exatamente. Por eso una fe que produce milagros Por isso, uma fé que produz milagres está esperando encontrar en nosotros el mismo nivel. está esperando encontrar em nós o mesmo nível. Vieron que a veces decimos que nosotros creemos que Dios lo puede hacer, Veja que muitas vezes a gente diz que a gente crê que Deus pode fazer, pero la fe se evidencia en hechos concretos. mas a fé ela se evidencia em fatos concretos. Una fe que provoca milagros Uma fé que produz milagres se parece bastante se parece bastante a lo que Jesús mostró cuando iba a ser crucificado. ao que Jesus mostrou quando ele ia ser crucificado. Hoy a la mañana en Ciudad del Este Hoje pela manhã em Cidade do Leste, prediqué acerca de Jesús en Getsemaní. eu preguei sobre Jesus no Getsemane. Jesús hubiera preferido no pasar la cruz. Jesus, ele preferiu não passar pela cruz. Getsemaní lo muestra. No Getsemane você vai ver isso. Él estaba siendo tentado respecto a la voluntad del Padre. Jesus estava sendo tentado com respeito à vontade do Pai. Por eso oró: Padre celestial, si es posible, pase de mí esta copa, Por isso ele orou ao Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, pero no se haga mi voluntad sino la mas que tuya. não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Abnegación, entrega, determinación, perseverancia. Abnegação, entrega, perseverança e determinação. O sea, la fe que provoca un rompimiento nace de nuestro rompimiento. Já a fé que provoca um rompimento nasce de um rompimento, De nuestro propio rompimiento. de o nosso próprio romper. Y vos me vas a decir: pero si Jesús ya venció. Mas se Jesus já venceu, você vai me dizer. Sí, eso es verdad. Es verdad eso. Sim, sim, isso é verdade. Y eso dio origen a esta gracia inmerecida a la que accedemos por fe. Isso deu origem a essa graça imerecida que nós acessamos pela fé. Pero, mira, mientras más crezcas en la fe, Enquanto você mais cresça na fé,
vas a darte cuenta que todo te empuja a parecerte a Cristo. você vai se dar conta que tudo está te levando a parecer mais com Cristo. Más abnegación, Mais más abnegação, entrega, mais entrega, más determinación, mais determinação más e perseverancia. mais perseverança. Porque en el mundo hay muchas cosas que nos quieren hacer retroceder Porque no mundo existem muitas coisas que querem fazer a gente retroceder. y ponen a prueba tu fe de manera constante. E colocar a sua fé provada de forma constante. Si no, fíjate la parábola del sembrador. Senão, você pode verificar em Mateus 13 a parábola do semeador. Jesús fue claro con las cosas que atentan contra la palabra que es sembrada en nuestro corazón. Jesus foi claro com as coisas que vão em contra aquilo que foi semeado no nosso coração. Persecución, Perseguição, no sé, las cosas de este mundo. as coisas desse mundo. Muchas cosas quieren atacar nuestra fe y hacernos retroceder. Muitas coisas querem atacar nossa fé e fazer a gente retroceder. Pero nuestra fe necesita tomar la apariencia de Cristo. Mas a nossa fé precisa tomar a aparência de Cristo. ¿Qué rostro tiene la fe entonces? Então, que rosto tem a fé? Sencillo. Simples. Abnegación, entrega, determinación, Abnegação, entrega, determinação e perseverança. perseverancia. Te vas a dar cuenta en los procesos Nós vamos nos dar conta que os processos que nos toca atravesar que toca a gente atravessar, que tener abnegación, entrega, determinación y de perseverancia ter abnegação, entrega, determinação e perseverança, pone a prueba tu fe. coloca à prova a nossa fé. Es fácil buscar a Dios cuando todo está bien, ¿no? É fácil buscar a Deus quando tudo vai bem, Pero cuando tenés todo en contra, mas quando tudo está em contra você, no está tan sencillo. não é tão simples. Aun cuando lo que estás atravesando todavía no tiene un cambio. E ainda quando tudo que você está atravessando não tem uma mudança. Miren, en muchos procesos que me ha tocado atravesar, Olha, em muitos processos que eu atravessei, la pregunta que me hacía a mí mismo a pergunta que fazia a mim mesmo es: ¿estoy haciendo todo lo que puedo hacer eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para ver a Dios manifestarse en esta situación? para ver Deus manifestar-se nessa situação? Y de vuelta, quizás alguno de ustedes se pregunta si Cristo ya venció. E uma vez mais, talvez alguns de vocês vão perguntar se Cristo ya venció. já venceu. ¿Por qué yo tengo que hacer algo? E por que eu tenho que fazer algo? Es que la fe se evidencia en hechos concretos. É que a fé é evidenciada por fatos concretos. La fe no es algo abstracto que vos decís, sí, yo creo. A fé não é algo abstrato que você diz, eu creio. En las situaciones que te tocan vivir, São as situações que vêm para você viver. según cómo respondes, E como você responde a elas. mostrás fe o no mostrás fe. Você mostra fé ou não mostra fé. ¿Me siguen hasta acá? Vocês me seguem até aqui? Quiero que leamos Santiago, Eu gostaria que a gente lesse Tiago, capítulo 2, capítulo 2. ¿Puedes leer desde el 18 hasta el 24? Ok? Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente por fé. De igual modo, Sí, termina. de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir? Ah, no. Outro caminho? Ya terminaste. Ah, já terminei. 24 era. Hasta el 24. Dale. La fe no es difícil, A fé não é difícil, pero su camino muchas veces incomoda nuestra carne. mas o caminho dela muitas vezes incomoda a nossa carne. Fíjense que Abraham se graduó como padre de la fe Veja que Abraão, ele ficou conhecido como o pai da fé. pero se graduó de este título, como que alcanzó el nivel que nos permite hoy llamarlo padre de la fe. Ele se graduou nesse título de pai da fé, nesse nível de que hoje permite que nós chamemos ele de pai da fé. Después de casi sacrificar a su hijo. Depois de quase matar o seu filho, sacrificar o seu filho. Una situación extrema. Isso é uma situação extrema. Podríamos leerla si quieren en Génesis, pero simplemente quiero relatárselas. Nós poderíamos ler em Gênesis, mas eu poderia relatar. Para el que no recuerda, Abraham esperó a su hijo 25 años. Mas para aqueles que não se lembram, Abraão, ele esperou seu filho 25 anos. Y una vez que tuvo a su hijo, el hijo de la promesa, E no momento em que ele tem o seu filho, o filho da promessa, lo crió y comenzó a crecer, e assim que ele começa a crescer, Dios un día se le aparece y le dice: sacrificalo. Deus um dia aparece a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. ¿Qué prueba? O sea, Que prova é essa? Dios estaba esperando de él un hecho concreto Deus estava esperando dele um fato concreto, que evidenciara su fe. que evidenciara a sua fé. No es que Santiago, el que escribe esta carta, Não é que o Tiago, que escreve essa carta, se quiera oponer al apóstol Pablo, não é que ele queira se opor ao apóstolo Paulo, porque Pablo habla acerca de que nosotros somos salvos por fe y no por obras. porque Paulo fala que nós somos salvos por fé e não por obras. Lo que está queriendo es complementar a Pablo, Na verdade, o que Tiago quer é apenas complementar o que Paulo fala. porque lo que está queriendo decir es: tus obras van a evidenciar tu fe. O que ele quer dizer é que as suas obras serão a evidência da sua fé. Y pone un ejemplo extremo: E coloca um exemplo extremo, Abraham por sacrificar a su hijo. Abraão a ponto de sacrificar o seu filho. Entonces, Dios está esperando encontrar en nosotros Então Deus está esperando encontrar em nós una fe que se materializa en hechos concretos. uma fé que se materializa em fatos concretos. Te vas a quedar con los brazos cruzados esperando que Dios se manifieste, E você vai ficar então com os braços cruzados esperando que a fé se manifeste? si tu fe es simplemente decir: no, yo creo que Dios lo puede hacer. Se a sua fé diz que, eu creio que Deus pode, Que Dios puede hacerlo, Que Dios puede que Dios hacerlo. puede sanarme, Que Dios puede me que Dios curar. puede intervenir en mi que situación. Deus pode intervir na minha situação. No, Dios está esperando encontrar en nosotros Não, Deus está esperando encontrar em nós una fe uma fé que tiene apariencia de Cristo. que tem a aparência de Cristo. Ese es el origen de nuestra fe. Essa é a origem da nossa fé. No esperemos ver un rompimiento Nós não esperem ver um romper si nos acomodamos en un lugar donde no hacemos nada. se a gente se acomoda em um lugar não fazendo nada. La fe no es difícil, A fé não é difícil, pero es un camino que incomoda nuestra carne. mas ela é o caminho que incomoda a nossa carne. No sé si pasa acá en Love Church, Eu não sei se isso acontece aqui na Love Church,
Pero en nuestras oraciones comunitarias, por solo dar un ejemplo, Mas na nossa casa de oração, eu vou dar um exemplo para vocês. y no van las miles de personas que se congregan. Nas nossas casas de oração não vai as milhares de pessoas que congregam com a gente, Sino aquellos que han entendido que su fe senão somente aqueles que entenderam que a sua fé necesita verse en hechos concretos. precisa ser traduzida em ações concretas. Lo mismo te podría decir de ayunar. O mesmo eu poderia dizer para você sobre jejuar. Es una disciplina espiritual incómoda. É uma disciplina espiritual incômoda. Para la fe es sumamente efectiva. Para a fé, ela é extremamente efetiva. Para nuestra carne es un clavo. Para a nossa carne, é como levar uma facada. Cuesta, Custa, pero es efectiva. mas é efetiva. Porque la fe que provoca un rompimiento nace de un rompimiento. Porque a fé que provoca um rompimento nasce de um rompimento. Uau! Poderoso. Hoy no tengo en mi corazón darte algo más complejo que esto. Hoje não tenho no meu coração dar a você algo mais complexo que isso. Solo animarte Mas eu desejo animar você a mostrar tu fe en hechos concretos. a manifestar a sua fé com ações concretas. Y te puedo dar la certeza Eu posso dar a você a certeza de que Dios no te va a dejar sin respuestas. que Deus não vai deixar você sem resposta. Amén. Amém? Quizás, no sé, para terminar te puedo contar dos testimonios Talvez, para terminar essa palavra, eu vou contar para você 2 testemunhos que son de nuestra familia. que são da nossa família. En años anteriores Anos anteriores, atravesamos 2 procesos de enfermedad nós atravessamos 2 processos de enfermidade que nos tocaron de cerca como familia. Que nos tocaron de cerca como familia. que nos tocaram bem de perto na nossa família. Yo, después de estar buscando poder ser padre Eu, depois de estar buscando ser pai por varios años, por muitos anos, recibo un diagnóstico eu recebi um diagnóstico de infertilidad. de infertilidade. Literalmente mi diagnóstico era ausencia de espermatozoides. O meu diagnóstico era literalmente a ausência de espermatozoides. En ese proceso en el que yo no podía ser padre, E nesse processo que eu não podia ser pai, como si fuera poco, como isso fosse pouco, mi padre recibe un o diagnóstico meu pai também recebe um diagnóstico de que como un tumor que tenía de que, como um tumor que ele tinha en la boca, na boca, tenía células cancerígenas. tinha célula cancerígena. Así que fue golpe tras golpe. E foi um golpe atrás do outro golpe. Pero nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, Mas nós não ficamos ali de braços cruzados. porque habíamos visto a Dios sanar a tanta gente durante tantos años. Porque a gente viu Deus curar tantas pessoas durante tantos anos. ¿Y qué hicimos en nuestros procesos? E o que nós fizemos nos nossos processos? Lo mismo que hicimos siempre. O mesmo que a gente fez sempre. Abnegación, entrega, determinación y perseverancia. Abnegação, entrega, determinação e perseverança. Hicimos tantas locuras por ver a Dios manifestarse. A gente fez tanta loucura para ver Deus se manifestar. No sé, por darte solo un ejemplo. Eu não sei, eu vou te dar somente um exemplo. En ese proceso en el que no podía ser padre, Nesse processo no qual eu não podia ser pai, una vez me encerré 10 días uma vez eu me fechei por 10 dias. sin comer. E aí eu fiquei em jejum por 10 dias, sem comer. Aún llegué a no tomar agua. E eu cheguei a não tomar água nesse período. Hicimos locura.
A gente fez loucura. En el proceso de papá, No processo do meu papai, orábamos todos los días a gente orava por ele todos os dias, como familia, como família, imponiendo manos, impondo as mãos, declarando que no iban a encontrar nada. declarando que não ia acontecer nada. Y gracias a Dios hoy soy padre de Gemeis, ¿cómo dicen acá? Gêmeas. Gemeis. E graças a Deus hoje eu sou pai de gêmeas. Y mi padre fue curado. E o meu pai foi, meu padre foi sanado. Ah, certo. Muy bien. Pero lo que quiero decirte es Mas o que sencillo. eu quero dizer para você é simples. En el proceso que estés atravesando, No processo que você está atravessando, hay que mostrar la fe en hechos concretos. você precisa mostrar a fé com ações, atos concretos. No esperemos cosas mágicas, Não espere coisas mágicas, en el sentido de que vengan de otro no sentido que venha do outro, o vamos a tal, no sé, tal persona que Dios usa para sanidad. vamos a tal pessoa que Deus usa para curar. O sea, ya hay fundamentos para que Dios se manifieste. Já existe aqui fundamento para que Deus se manifeste. Necesitamos provocarlo. O que a gente precisa é provocar Ele. Amén. Amém? Amén. Amén. Yo quisiera que se pongan de pie conmigo. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. ¿Querés que oremos ahora de manera general y después hacer la cena del Señor? Vos dale, como quieras. Oramos por y vos. Fenómeno. Ok. Ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos. Aí no lugar onde você está, eu peço que você feche seus olhos. Padre Celestial, Pai Celestial, gracias por este tiempo, obrigado por esse tempo, porque tu presencia está acá. porque a sua presença está aqui. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo de Deus, que te manifiestes con poder, que você se manifeste com poder, porque sé que estás despertando la fe de tu iglesia porque eu sei que você está despertando a fé da sua igreja, para elevarla a un nuevo nivel. para elevá-la a outro nível. Y te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, E eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que encuentres a cada uno de tus hijos que você possa encontrar a cada um dos seus filhos, por tu gracia y por tu misericordia. pela sua graça e misericórdia. Yo quiero animarte ahí donde estás, Eu quero encorajar você aonde você está, que pongas toda a carga en las manos del Señor. que você deposite agora toda a carga que você tem carregado no Senhor, Porque para aquel que cree no hay nada que sea imposible. porque para aquele que crê não existe nada que é impossível. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Espíritu Santo, Espírito Santo, mira toda aflicción, olha toda aflição, mira toda necesidad, olha toda necessidade, o aún aquellos que están atravesando enfermedad, ainda aqueles que estão passando por enfermidades. por la fe en el sacrificio de Cristo, Pela fé no sacrifício de Cristo, experimenten un rompimiento ahora en el nombre de Jesús. experimentem romper agora em nome de Jesus. Aquellos que están atravesando un problema familiar, Aqueles que estão atravessando problema familiar, experimenten un rompimiento ahora en el nombre de Jesús. experimente romper agora em nome de Jesus. Aquellos que fueron desahuciados por la vida. Desahuciados. Aqueles que foram abandonados na vida, Que estaban en frustración, que estavam em frustração, experimenten un rompimiento en esta hora en el nombre que de eles Jesús. experimentem romper agora na sua vida. Aún yo me vuelvo contra todo espíritu demoníaco E agora eu me coloco contra todo espírito demoníaco que estaba oprimiendo tu mente, que estava oprimindo a sua mente, haciéndote creer que
estaba todo perdido. fazendo você crer que já estava tudo perdido. Por la fe en Cristo Jesús, E pela fé em Cristo Jesus, sé liberado de toda opresión demoníaca. seja livre agora de toda opressão demoníaca. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Espíritu Santo, vení y manifestate. Espírito Santo, venha e se manifeste. Espíritu Santo, ministranos en esta hora. Espírito Santo, ministra-nos agora. Que tu presencia lleve toda carga. Que a sua presença leve toda a carga. Y aún te pido que encuentres fe en tus hijos en esta hora. E ainda eu peço que o Senhor encontre fé nos seus filhos agora. Para que todo lo que Cristo ganó en la cruz Para que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz se materialice se materialize en sus vidas. nas suas vidas. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Espíritu Santo de Dios, hace una obra completa. Espírito Santo de Deus, faça uma obra completa. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Espíritu Santo de Dios, te entregamos toda necesidad y toda carga. Espírito Santo de Deus, nós entregamos toda a necessidade, toda a carga. Y confiamos que no nos dejarás con las manos vacías. E confiamos que o Senhor não nos deixará com as mãos vazias. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús.